Pai do Senhor, vamos dar início à aula desta manhã. Bom dia para todos. Amém. Glória a Deus pela vida dos irmãos que já estão aqui nessa manhã para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus e também glória a Deus pelos irmãos que estão vindo a caminho. Amém. Antes de nós começarmos a aula, vamos orar. Obrigado, diácono. Vamos colocar esta aula diante da presença do nosso Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença nesta manhã para aprendermos mais da tua palavra. Queremos te pedir, Pai, a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia para falar de ti, da tua parte, da tua palavra, Pai. Que não seja eu a falar, mas eu sou falando através dos meus lábios, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer minha vida, Pai. Me reveste com a tua intrepidez, com a tua coragem, ousadia, dinamismo, eloquência, fervor, Pai. Para falar de ti, da tua parte, da tua palavra, Pai. Abre o nosso entendimento, revela para nós o teu querer, a tua vontade. Fala conosco por meio da tua palavra, Pai. Que nesta manhã saiamos, Pai, desta aula regozijando, porque entendemos, compreendemos a sua palavra, Senhor. Queremos, Pai, repreender todo mal que é roubar a semente da terra do nosso coração, que a semente que é numa terra fértil venha produzir o fruto necessário, a 100, a 60, 30 por um. Ó Deus, em nome de Jesus, cerca de lugar com morar de fogo, acampa, Senhor, seus anjos para a nossa volta, os guardando, protegendo, livrando de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, Pai, fala conosco, esclareça, Pai, a tua palavra para a glória do teu nome. Amém? Em nome de Jesus. Lição 10. Nesta manhã vamos falar sobre o pecado corrompeu a natureza humana, né? A primeira parte dessa lição vai falar sobre a Bíblia, né? O que a Bíblia fala acerca desse assunto, né? A Bíblia vai falar sobre, essa primeira parte vai falar sobre a origem do pecado, né? O pecado não nasceu no Éden, né? O pecado teve origem no céu, nós vamos ver isso, né, nessa manhã. Depois que o pecado passou para a terra, né? E aí o pecado entrou na raça humana através do casal, né? Adão e Eva. E no céu tiveram a rebelião de Lúcifer, que era um anjo querubim, se rebelou contra Deus, e um terço dos anjos se rebelaram nessa conspirata contra Deus e foram jogados para a terra. E aí veio a corrupção do gênero humano. Através de Adão e Eva, o pecado entrou na raça humana. E com o pecado, a morte, né? Vamos ver isso também lá em Romanos capítulo 5. Fala que através de um homem entrou o pecado no mundo e através também de um único homem entrou a morte no mundo. Porque Deus deu uma ordem para Adão e Eva, melhor para Adão, né? Para ele não comer do fruto proibido, porque no dia que ele comesse, certamente, né? Tudo com Deus, não tem dúvida, é certeza, certamente ele iria morrer. Então essa herança adâmica passou a todos os homens, né? Tanto é que no Salmo fala sobre isso, que não tem nenhum homem que vive sobre a terra que não morra. Então nós estamos afadados a isso, a não ser se o Senhor vier buscar nossas vidas antes, né? Aí seremos transformados, não passaremos pela morte. Mas é a sentença, né? É a corrupção do homem que gerou todo esse mal, ou esse malefício na raça humana. E na segunda parte da lição dessa manhã, vamos falar sobre um homem chamado Pelágio, né? O pelagianismo, né? É sobre a doutrina que fala que o homem não tem o pecado original, que o homem, né, a natureza do homem não foi contaminada pelo pecado de Adão e Eva, né? Vamos falar isso na segunda parte dessa lição, amém? Vamos para o nosso texto áureo, na nossa revistinha. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Verdade prática, o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Então o pecado, né, a gente vê às vezes crianças, né, se rebelando contra o pai, falando palavrão, xingando. Então você vê que a criança, Davi já fala sobre isso, né? No Salmo 51, versículo 5, ele diz que nasceu em pecado, iniquidade a sua mãe concebeu. Então nós vemos toda a corrupção do gênero humano. Todas as pessoas, seja ela brasileira, americana, europeia, né, asiática, você vê
o pecado, né, sendo proliferado na raça humana. Basta ligarmos o noticiário e vamos ver ali o pecado, né? É roubo, é furto, é assassinato, né? Violência, agressão. Então, quem diz que o pecado não afetou a raça humana está mentindo, está indo contra a palavra de Deus. Amém? Abre a sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 3, vamos falar sobre a leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 3, vamos ver do versículo 1 até o versículo 7. Gênesis capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo 7. Vamos ver dois textos na leitura bíblica em classe desta manhã. Esse é o primeiro. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, né, e a árvore é desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus e o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Então aqui nós temos, né, o início do pecado, né, entrando na raça humana. Nós todos aqui conhecem essa história. No capítulo 1, Deus cria, né, os seres luzentes, o sol, a lua, as estrelas, cria os astros, cria as aves e cria o homem, né, no sexto dia e dá uma ordem para o homem, né, coloca o homem no jardim do Éden para cultivar e lavrar. Então o trabalho já existia. Quer ver? Capítulo 2, versículo 15 ao 17. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então o homem já trabalhava, já tinha trabalho. O pecado não veio por causa da queda, né? O pecado trouxe a fadiga, trouxe o cansaço no trabalho. Mas o trabalho sempre existiu. Um homem foi criado para trabalhar. Então o homem trabalhava o dia todo, né? Como é hoje. E na viração do dia, né, à tardinha, ele tinha comunhão com Deus. Deus vinha ter comunhão com o homem, como é hoje, né? O homem trabalha o dia todo e à noite tem um culto. 7h30 tem um culto. Domingo, por exemplo, a gente não trabalha, mas tem um culto às 6 da tarde. Então Deus sempre fez isso. O homem sempre foi feito para trabalhar e para ter comunhão com Deus, né? O homem foi criado para adorar a Deus. Então o trabalho veio e entrou a fadiga. Continuando, capítulo 2, versículo 16, 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás, né? E aí a Bíblia declara que Deus dá ordem a Adão. No capítulo 2, versículo 18, Eva, ela vai ser feita da costela, né, do homem. E Deus vai fazer o homem cair em sono profundo e vai tirar a costela e vai formar a mulher. E a mulher vai ficar sabendo da ordem que Deus deu para Adão através de Adão, né? E ela vai acrescentar, olha só, no capítulo 3, né, tem um acréscimo. Capítulo 3, versículo 3, perdão. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, então no meio do jardim tinha duas árvores, uma do lado da outra, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estava no meio do jardim. E Deus falou: você pode comer todas as árvores, mesmo menos a que está no meio, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Continuando, diz assim:
Disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Né? Então Eva acrescentou a ordem que Deus deu a Adão. E aí a serpente, sabendo que a mulher estava indecisa, falou para ela, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então o homem, ele era, ou a mulher, eles eram inocentes. Os seus olhos eram fechados para o mal. Eles só tinham conhecimento do bem, por isso que era a árvore conhecimento do bem e do mal. Quando eles comessem aquele fruto, eles iam conhecer não somente o bem, mas ia conhecer o mal, né? E a serpente fala uma verdade. Por quê? Versículo de número 4 e 5. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Então a serpente, o diabo, falou a primeira vez uma verdade. Para ele tentar uma pessoa, ele não tenta com a mentira, ele tenta com a verdade. Quando Jesus estava no deserto, né, sendo lá provado, sem comer, sem beber, o diabo pegou o Senhor e deu a ele visão. Mostrou para ele a glória desse reino e disse para ele, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar toda a glória desse reino. Ele falou uma verdade, ele não falou mentira. Porque Adão e Eva entregou todo o reino dessa terra nas mãos de Satanás. E ele dá a quem ele quer. O Senhor em nenhum momento disse que era mentira, né? Então o diabo, quando ele tenta com a verdade, mas ele não se firma com a verdade. Tanto é que depois que Eva e Adão comeram fruto, seus olhos se abriram, entrou mal. O homem começou, né, o ser humano começou a conhecer o mal, né? Começou a ser perverso, começou a ser maligno, né? Começou a não perdoar, começou a fazer as coisas más, né? Porque o homem se tornou um homem caído, ele perdeu a imagem de Deus, né? O homem, quando foi criado, ele foi criado à imagem de Deus, do Deus invisível. Em Gênesis capítulo 1, 26 e 27, Deus fala, façamos o homem a nossa imagem. Ali foi a imagem espiritual de Deus, né? Acompanha comigo o capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então o homem foi formado a imagem. Essa imagem aqui, primeiro, é a imagem invisível. O homem era bom, o homem era benigno, o homem era compassivo, como Deus, né? O homem era perdoador, o homem era amoroso. E no capítulo 2, ele agora vai formar o homem do pó, vai formar esse barro que nós somos. Capítulo 2, versículo número 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Primeiro ele cria a imagem invisível, forma o homem do pó e sopra essa imagem invisível no homem. Aí o homem passa agora a ser imagem e semelhança de Deus. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fogo de vida. E o homem passou a ser a alma vivente. Fala. Isso. Veio depois. É. É. É como se fosse o arquiteto. É. Ele cria a mulher. Isso. É como se fosse o projeto. E a mulher? É. Não, mas aí mas aí a Bíblia não fala sobre
Uma outra mulher antes de Eva. Isso aí é lenda. Isso aí é lenda grega, né? Aham. Isso, mas ali é a imagem. Isso, não foi a mulher física. A imagem física veio no capítulo 2, versículo 18 e diante. Né? É esclarece ali. Olha o projeto, a execução. Deus cria o projeto, o homem, e depois cria o homem executando ele, o pó da terra. A mulher veio depois, né? Não existia a mulher antes de Eva, né? Cristo, faz a projeção de Cristo. Amém? Então o homem passa a ser a imagem de Deus. Quando o homem cai, ele passa a ser somente alma. Ele perde a comunhão no Espírito. Que nós temos comunhão com Deus pelo Espírito, né? Então o homem tem o Espírito apagado. Provérbios fala sobre isso, né? Que o Espírito é a lâmpada do corpo. Quando o homem cai, né, Adão e Eva caíram, o Espírito dele se apagou. Então toda a raça humana tem o seu Espírito apagado, que não tem Jesus. Quando a gente aceita Jesus, ele diz que ele é a luz do mundo. Então nosso Espírito ele é iluminado, ele volta a ter luz, e nós passamos a ter de novo comunhão com Deus em nosso Espírito. Sem Jesus, o homem é somente carne, ele é carnal, né? Por isso que ele pratica as obras da carne, né? A gente, antes de se converter, a gente bebia, fumava, se drogava, se prostituía, né? Só obra da carne. O homem sem Jesus, ele é carnal, ele vive segundo as práticas das suas, né, natureza, ou das suas concupiscências. Ele não sabe discernir entre o bem e o mal. Quando o homem se volta para Deus, ele tem essa imagem restaurada. Vamos falar sobre isso hoje. Ele tem a imagem de Deus restaurada, né? Deus restaura nele a imagem dele que tinha se perdido no Éden. Amém? Vamos para o segundo texto agora, nossa leitura bíblica em classe, Romanos. Vamos ler a nossa tradução. Romanos capítulo 5, versículo de número 12 em diante. Vai falar que por meio de um homem entrou a morte no mundo, né? Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante. Diz assim, Romanos 5, 12 em diante. Primeiro nós vimos a queda, vamos ver agora essa consequência, o que gerou essa queda de Adão e Eva na raça humana, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, né, Adão, no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, que todos pecaram. Então, um homem fez toda a sua descendência ser pecadora. Então, a morte é uma punição porque o homem pecou. Mas para o crente, a morte não é mais punição. Para o crente, a morte é uma passagem. É um passaporte para a vida eterna. Porque em João 5, 24, o Senhor falou, aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo comigo, mas passou da morte para a vida. Então nós cremos em Jesus. Então quando cremos em Jesus, nós agora não temos mais a condenação, o juízo, porque a morte ele é um juízo que Deus decretou sobre a raça humana. Uma punição que Deus deu por causa de Adão e Eva. Mas quando o cristão está em Cristo, ele falou, João 6,47, quem crê em mim tem a vida eterna. Em João 11, 25, ele declarou, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, para o cristão, a morte não é punição, né? Na sexta-feira, nós fomos lá no sepultamento do nosso irmão Reinaldo, então não foi uma punição, foi uma passagem. Ele passou da vida para a vida eterna, né? Nós passamos da vida terrena para a vida celestial. Então, para o cristão, a morte não é punição. Para o ímpio, é punição. Porque se o ímpio morrer, não tem mais, né, salvação para ele. Não adianta fazer missa, né, de 7º dia, de 1 ano, de 10 anos, de 20 anos. Não adianta você der vela de 50 anos. Nada vai tirar ele do inferno, né? Essa é a realidade. Hebreus 9, 27 fala que o homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Então, quando o homem está morto, né, sem Jesus, já era para ele. Né, como diz na parábola do rico e do Lázaro, né, do mendigo. Um estava no paraíso,
confortado no seio de Abraão, que é o cristão que morre em Cristo, e o outro estava lá no inferno sendo atormentado, né, pelas chamas do inferno. Então, para o cristão não é punição. Tá bom? Continuando aqui, versículo 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, né? Versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, no qual prefigurava aquele que havia de vir. Versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Então, uma só ofensa, uma só transgressão, que foi de Adão, gerou condenação em toda a criação. Toda a criação foi condenada por Adão e Eva, né? Tinha um irmão que lá no seminário que ele falava que quando ele chegasse no céu, ele ia pegar Adão de jeito. Porque nós morremos por causa de Adão. Entrou o sofrimento, entrou a doença, entrou a enfermidade, entrou tudo no mundo por causa de Adão, né? Mas eu creio que Adão foi salvo, né? Eu creio que Adão está lá no paraíso com Deus. Ele fez isso tudo, foi salvo? Fez, porque, né, Deus é misericordioso. Deus matou lá um animal, que expiando seus pecados, pegou a pele do animal e vestiu Adão e Eva, né? Então ali foi expiado os seus pecados, fazendo menção do sacrifício de Jesus, que futuramente viria expiar nossos pecados. É, Flávio? Viveu bastante. É verdade. Julgando. É, é verdade, é. É verdade. Meus irmãos, então nós vimos que por causa de um entrou a condenação, mas Deus enviou Jesus e por causa de um entrou a salvação na raça humana. Continuando aqui, versículo 16, né? Derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então Deus é tão misericordioso que Deus reverteu o quadro. O diabo achava que estava vencendo a raça humana. Por meio de Jesus, nós temos, né, a reversão. De condenados passamos a predestinados. De condenados passamos a justificados. De condenados passamos salvos, né, se mantivermos na presença do Senhor. Se não desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Se mantermos firme em nossa caminhada em Cristo. Então, por meio de um veio a morte, por meio de um também veio a salvação para toda a raça humana. Amém, irmãos? Vamos na nossa revistinha, vamos ler a nossa introdução. Então, estou entendendo até aqui, irmãos? Você pode dar glória a Deus pelo Senhor? Amém? Diz assim a nossa introdução: o ser humano criado em santidade, à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado de tal modo
que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. Nós vimos, né, que a condenação e a morte passou para todos os homens. Não tem um homem na terra que viva, que não morra, né? A morte passou a todos os homens. Continuando, a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Ponto 1, primeiro tópico, a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Primeiro aí, o autor do pecado. Adão podia comer livremente toda a árvore do jardim. Como nós falamos aqui, no meio tinha duas árvores, do conhecimento, do bem e do mal, e da árvore da vida. Ele podia estender a mão e comer a árvore da vida quantas vezes quisesse. Ele ia viver por eternidade, nunca iria morrer. Mas eles escolheram. Nós vamos ver também que é uma questão de livre-arbítrio, né? Deus criou o homem com escolha, né? O homem caído não consegue fazer a escolha certa. O homem só consegue fazer a escolha certa quando ele se converte, quando ele aceita Jesus, né? Continuando, diz assim: mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Lemos esse texto lá em Gênesis 2:17. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo. E Satanás, antiga serpente, o maioral dos demônios, era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura. Vamos lá, Ezequiel, capítulo 28. Então, irmãos, o pecado não nasceu no Éden, o pecado nasceu no céu. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 15. A Bíblia fala ele de classe única, querubim ungido, né? Vamos ver o versículo 11, Ezequiel 28, 11 e diante. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és sinete da perfeição. Então ele era perfeito, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, né? Então ele, como anjo, ele andava pelo Éden, ele conhecia muito bem Éden, por isso que ele estava lá quando ele caiu, né? Continuando, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido. Então ele era classe única de querubim. Era excelência da formosura. Não tinha, né, defeito em Lúcifer, né? Continuando, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então os anjos, à semelhança do homem, foram criados com livre-arbítrio. Por isso que querubim, né, que era Lúcifer, caiu e arrastou um terço dos anjos, porque eles também tinham o direito de escolha. Eles caíram porque usaram seu livre-arbítrio para o mal, né? Continuando, versículo 16, na multiplicação do teu comércio, porque ele começou, né, a comercializar o céu. Começou a falar: ó, se você me seguir, né, o Lúcifer falou para os anjos, eu vou te dar uma parte do céu, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Começou a barganhar, e os anjos foram levados, né, uma terça dos anjos foi levado por esse comércio, né, por essa fala. Continuando, na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras.
elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, né? A soberba. Corrompeste a tua sabedoria, e por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus. Por isso que você vê que toda, né, a parte governamental, quem está por trás? Né? Vamos falar que está sendo gravado. Quem está por trás, você sabe quem está por trás, né? Muito espiritual, né? Porque Deus falou para ele, te colocarei diante dos reis, te pus, para que te contemple. Então, toda a política tem um mundo espiritual por trás. Né? Foi um decreto que Deus falou para ele. Né? Por isso que toda a política, você vê que tem corrupção, tem isso, tem aquilo, outro. Né? Versículo 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Então, o céu, irmãos, é uma coisa forte que eu vou falar agora, o céu foi contaminado até Jesus vir. Então, o céu foi profanado. Né? Então, tanto a terra como o céu precisavam ser reconciliados com Deus, porque Satanás profanou, Satanás manchou o céu. Né? Então, Jesus fez uma obra tremenda. Ele purificou a terra e purificou o céu. Quando Moisés levanta o tabernáculo, ele unge, ele passa azeite e passa o sangue do novilho em todos os utensílios do tabernáculo. Tudo é ungido, tudo é purificado, porque era sombra do que Jesus viria a fazer. Quando Jesus diz lá em Hebreus capítulo 9, ele vai até o Pai, ele vai aspergir o seu sangue diante do santuário não feito por mão de humanas, mas por o santuário celestial, que o próprio Deus criou. Ele vai purificar o céu, que Satanás deixou o seu rastro. Né? Toda rebelião, toda rebeldia é uma profanação. Então, Satanás profanou o céu. Né? Continuando, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Venha a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Então, Satanás nunca vai vencer. Né? Ele pode pelejar, ele pode, mas tem uma sentença sobre ele. Ele foi já derrotado. Isaías 14, vamos lá, Isaías 14. Né, todos sabem que ele era regente do coral de Deus, né? Ele era o maestro do coral. Olha só o que aconteceu com o som da sua harpa, né? Isaías 14, versículo 11. Por isso que toda a música do mundo, mas eu gosto tanto de ouvir música do mundo. Toda a música do mundo pode ser romântica, pode ser instrumental, pode ser o que for, irmãos. O som dela vem do abismo, porque Satanás foi jogado para o abismo com o som da sua harpa. Né? Ele é o dono do mundo. Toda a música do mundo é inspirada por Satanás. Tudo que vem, a arte do mundo é inspirada por Satanás. As filosofias, os filósofos são inspirados por Satanás. Eu estou estudando sobre filosofia e sociologia, não tem um filósofo, um sociólogo que ele crê em Deus. Todos são ateus. Né? Quem fez aí pedagogia, quem estudou, sabe o que eu estou falando. Né? Todos são ateus, nenhum crê em Deus. Continuando, Isaías 14, 11. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Então, junto com Satanás, foi jogado para o abismo o som da sua harpa, o som da sua música. Por isso que cristão não ouve música do mundo, o cristão não ouve, né, essas canções do mundo. O pastor aqui estava vendo ontem lá um vídeo de uma determinada escola de samba, as pessoas lá, né, no ensaio, todas incorporadas, todas as pessoas incorporadas. O som dele está com ele. Tem uma determinada cantora, não vou falar o nome que está sendo gravado, mas a música dela, a letra já é querubim que caiu do céu, levantou poeira. A música fez um sucesso, estourou. Qual foi o querubim que caiu do céu e levantou poeira? Não preciso falar mais nada, né? A letra da música já fala tudo. Então, tem crente que gosta de ouvir uma música instrumental do mundo. Irmão, coceira no ouvido, vai ouvir louvor que é muito melhor. Vai exaltar a Deus, que é muito melhor.
Né, eu tinha um professor lá, né, no seminário, o pastor Fernando, o presbítero vai se lembrar. Ele era professor de, acho que história, sociologia, né? Ele gostava de namorar a esposa dele ouvindo Roberto Carlos. Ele falava isso abertamente na aula, né? É o professor, posso falar o nome? Não vou falar o nome dele, não. Depois você me pergunta, eu falo o nome dele. Mas o professor, irmãos, ele gostava de namorar a esposa dele ouvindo som de Roberto Carlos. Olha só, irmãos. Então as pessoas hoje não têm noção do som da música, da onde vem a música, irmãos. Tudo tem uma origem. Continuando, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. O nome estrela da manhã, no hebraico, é Lúcifer. Ele caiu, ele era Lúcifer, o anjo brilhoso, anjo de luz, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizer no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na extremidade do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Né? Então está aí a origem do pecado, amém? A origem do pecado foi no céu. Vamos voltar aqui para a nossa revistinha. Depois aí de Isaías 14, versículo 12, 15, aí esse é o próximo ponto aí. Com a sua queda, vieram com eles os anjos, que aderiram à rebelião. Nenhuma parte deles continua em prisão. A revistinha aqui se confundiu, tá, irmãos? Porque os anjos estão soltos. Existem 4 anjos que estão presos. Somente 4 anjos estão presos. Uma parte dos anjos não estão presas, elas estão soltos. Você pode ver as obras que estão fazendo aí, né? Então a revistinha aqui se confundiu, tá bom? Continuando, daqui a pouco a gente vai lá ler esse texto, tá? Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. Não é possível explicação. A Bíblia, ela não coloca dúvida. Ela é a explicação para a origem do demônio. Então, anjos se tornaram demônios por causa do orgulho, por causa da soberba. Então, não é uma possível explicação. É uma clara explicação. A Bíblia não tem dúvida. Amém? Continuando, a intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso, agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve sua origem no Éden. Amém? Vamos lá em Apocalipse. Esses 4 anjos, eles são tão terríveis que eles foram presos, acorrentados no rio Eufrates, capítulo 9 de Apocalipse, e serão, versículo 13 em diante, serão soltos na grande tribulação. Ainda bem que ninguém vai estar aqui, amém, irmãos? Vou perguntar quem quer estar aqui, porque não quero fazer você pecar, amém? Eu não quero fazer você também ficar, amém? Então, irmãos, quem estiver aqui, esses 4 anjos, eles vão matar a terça parte dos homens. Você vê, eles são tão terríveis, tão brabos, pior do que Lúcifer, que tiver que ser preso. Você vê como são esses 4 anjos. Capítulo 9 de Apocalipse, versículo 13, é a 6ª trombeta. O 6º anjo tocou a trombeta e houve uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao rio, ao grande rio Eufrates. Então, somente esses 4 anjos estão presos. O resto, irmãos, estão soltos. Basta você ver as obras que os homens têm feito. Basta você ligar o noticiário, basta você assistir o jornal, que você vai ver as obras dos demônios. Roubo, destruição, morte, né, assassinato, suborno, furto. Estão fazendo a obra deles. Continuando, foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte dos homens. Não? Imagina, irmãos, terça parte dos homens. É muita gente que vai morrer nesse dia. Existe a hora, o ano, o mês, né? Tudo preparado para esses anos serem soltos. Será na grande tribulação, amém? Ninguém estará aqui, estaremos lá na glória, glorificando a Deus, exaltando o Senhor, amém? Quem vai estar na glória, glorifique a Deus, amém? Em nome de Jesus, amém? Voltando para a nossa revistinha aqui,
Ponto 2, foram abertos os olhos de ambos, né? Com a queda, né, de Lúcifer, ele foi jogado para a terra. E ele estava no jardim, porque ele conhecia, nós vimos lá em Ezequiel, ele conhecia o jardim, então ele estava no jardim. Ele vai entrar na serpente, e aí vai entrar agora o pecado na raça humana, né? Continuando, quando o casal comeu o fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Você pode ver que quando o homem cai, quando desviado, né? Você convida ele, vem, vamos na igreja. Ele está sempre se escondendo de Deus, está sempre fugindo de Deus, né? Porque ele caiu, né? A luz vai incomodá-lo, então está sempre se escondendo, se esquivando de Deus. Continuando, era a ruptura imediata da comunhão com o Criador e é a morte espiritual, pois a morte significa a separação. Quando Deus fala para o homem, olha, certamente você vai morrer, Adão e Eva, como o diácono Vinícius falou, viveu ainda, Adão pelo menos, viveu ainda 900 e poucos anos. Ele não morreu imediatamente, né? Ele morreu primeiro espiritual, depois veio a morte física. Então, quando o homem peca, tanto é que Eclesiastes fala sobre isso, que após a má prática, o juízo não é decretado. E isso dá uma certa, né, vamos dizer assim, liberdade para o homem pecar. Aí o homem peca, nada acontece com ele, ele continua pecando. Mas ele está morto espiritualmente. Então a morte é uma consequência de uma vida de pecado. O salário do pecado é a morte. Então Adão e Eva viveram, eles não morreram. Mas o homem hoje morre por quê? Nós nascemos, nós crescemos, amadurecemos, envelhecemos e morremos, né? Essa era a morte. O homem vai morrendo aos poucos, né? O homem vai morrendo aos poucos. Então era essa morte que Deus estava falando para o homem, né? Continuando aqui na nossa revistinha, o pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Em seguida, pronunciou a sentença do casal. E a sua posteridade foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo, e com ele a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Amém? Então, primeiro a queda no céu, Lúcifer com os anjos, depois a queda na terra, Adão e Eva. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Gênesis capítulo 3, vamos ver essa sentença que Deus decretou, né? Eu quero agora implicar com os irmãos. A culpa é de quem? Quem pecou? Quem é Adão ou Eva? A culpa é de quem? Né? A culpa é de Eva porque deu ouvido de serpente? Dos dois? A culpa é de Adão? A culpa é de Adão? Amém. A culpa é de Adão. Vou defender agora as mulheres. A culpa é de Adão. A culpa não foi de Eva. Que a ordem não foi dada para Eva. A ordem foi dada para Adão. Então, varões, eu e você, nós temos uma responsabilidade. Amém? Nem sempre dê ouvido às mulheres. Estou brincando, amém? Estou brincando com os irmãos, amém, irmãos? Aleluia. Por causa disso, Adão foi dar ouvido à mulher, né? Se deu mal. Mas a mulher é o radar do homem, não continua sendo, mesmo tendo interferência, né? A Eva, ela é o radar de Adão, né? E hoje a mulher é o radar do homem. Como eu falei aqui na quinta-feira, né? A mulher alerta o homem. E às vezes a gente tem a síndrome de Adão, né? A gente não quer dar ouvidos e coloca a culpa na mulher. A culpa é tua. E a mulher coloca a culpa no homem. E aí a Eva colocou a culpa na serpente, não é mais ninguém para a serpente culpar, caiu a culpa em cima dela. Né? Às vezes as pessoas culpam uma a outra, não assumem a sua responsabilidade, né? A culpa é de Adão. A suma de tudo, né? Toda a queda da raça humana não foi de Eva. Se Eva tivesse comido o fruto, não tinha acontecido nada com a raça humana. Mas aconteceu porque Adão comeu o fruto. Capítulo 3, versículo 15 adiante, olha só o que diz.
Mesmo diante dessa toda, né, desobediência, Deus anuncia que viria o Redentor. Capítulo 3, Gênesis, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, né, entre a tua descendência e o seu descendente. Falando para a serpente, Deus falando para a serpente. Este ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Diz relato histórico, né, que Jesus foi crucificado pelo calcanhar, né? Alguns dizem que ele foi crucificado assim, né? Um prego aqui e outro prego aqui, comprovando que Deus falou para a serpente, né? Queria ferir o seu calcanhar, né? A serpente ia ferir o seu calcanhar, mas ele ia ferir a cabeça da serpente, né? Você vê que a Bíblia se cumpre literalmente. Acharam até na época, né, pregos, e os arqueólogos descobriram que era feito no calcanhar, não assim como diz, né, muitos, era preso pelo calcanhar, né? Então a Bíblia se cumpre, né? Continuando, versículo 16, e a mulher disse, multiplicarei sobre modo, aí mulher, porque por isso que a mulher sofre, por causa de Eva, né? Multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. As feministas não podem ler esse texto aqui não, senão ficam revoltadas. Continuando no 17. Olha só aí a culpa de quem? E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, aí Deus deu a ordem a Adão, não comesses, maldita é a terra por quem? Por tua causa. Então Adão, a culpa foi dele, não foi de Eva. Não adianta de culpar a mulher. O homem que tem responsabilidade. Às vezes o homem quer transferir a culpa para a mulher, não. A mulher, ela é auxiliadora. A responsabilidade é do varão, é do cabeça. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica, amém, irmãos? Mulher, depois paga meu cachê, tá bom? Aleluia. Amém? Estou enchendo as bolas das mulheres hoje, hein? Aleluia, hein? Glória a Deus. Varões, não me pego depois não, por favor, tá? Me bate depois não. Amém? Amém. Amém, irmãos? Continuando aí. Então, maldita é a terra. Então, a maldição entrou por causa de Adão. Por tua causa. Olha só, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então entrou o cansaço, entrou a fadiga no trabalho. O trabalho sempre existiu. Amém, irmãos? O trabalho é bênção, né? Continuando, versículo 18, ele produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, que tu és pó e ao pó tornarás. Amém, irmãos? Então essas foram as sentenças pronunciadas por Deus para Adão e Eva. Continuando aqui, vamos voltar para a nossa revistinha. Ponto 3 do primeiro tópico, a consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma a sua realidade. Porque como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado, a morte, pelo pecado a morte. Assim também, a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante, amém? É o chamado pecado original, tá bom? Por isso que o cristão não morre pelo pecado original. Ele não é condenado pelo pecado original, porque Jesus, na cruz, encobriu o pecado original, né? Como o povo saiu lá do Egito, né? Eles passaram pelo Mar Vermelho, simbolizando o batismo, rumo à terra prometida. E não tinha um só inválido quando saíram lá do Egito. Quando eles começaram a caminhar no deserto, começaram a vir as pragas, né? Começaram a vir os problemas. Então, nosso passado ele foi perdoado. Agora é uma nova história. Então, tudo que a gente faz de quando a gente aceitou Jesus em diante, começa a ser contado, né? Mas o pecado original, ninguém morre. Isso. O sacrifício de Jesus não livrou da morte física, né? Livrou da morte espiritual.
né, da condenação do inferno, que é o banimento eterno da presença do Senhor, né? Amém, irmãos? Continua aqui nosso texto, nossa revistinha. Quarto, a extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade. Corpo, alma e espírito. Intelecto e vontade. Consciência e razão. Tudo isso diz a respeito à extensão dos pés à cabeça. Então, irmãos, todos pecados, né? Daqui a pouco nós vamos ler esse texto. Não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Abra a sua Bíblia, por favor, Romanos, capítulo 3. Você vê, basta você assistir um futebol, que você vê ali, né, a origem do pecado. Você vê homens ali, ganham muito bem, milhões, falam palavrão, né, xingam a mãe do árbitro. Você vê ali o pecado está na raça humana. Você liga a televisão, você vê o pecado, você anda na rua, você vê o pecado. Então, como é que o pecado não afetou a raça humana? Romanos capítulo 3, versículo 9. Em diante, diz assim, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, toda a raça humana está debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, o homem, por sua natureza, não consegue fazer o bem. Ele não consegue escolher em favor do bem. Eu me lembro quando era do mundo, minha mãe se converteu primeiro do que eu, em 96, e ela levava em casa, né, o grupo de irmãos aqui da igreja para orarem. Eles entravam por uma porta, eu saía pela outra, né? Pegava a máquina de cortar cabelo, falava, vamos cortar o cabelo, tá bom, mãe? E ia embora, fugia, não ficava lá. E os irmãos falavam, olha, não adianta. Né? Eu falava para minha mãe, não adianta, ele vai fugir, mas a palavra vai alcançar ele. E um dia a palavra me alcançou. Né? A palavra não volta vazia. Então você vê, né, quando eu estudei com o Alan, né, no João Mendonça, na época do João Mendonça, né, a gente não era fácil, né? Tinha lá a diretora, Dona Célia, como ela sofreu com a gente, né? A Dona Célia, acho que ela quase que perdeu a voz. A gente pulava o muro, né, ia lá para a quadra jogar futebol. Ou jogar futebol ou namorar. A gente matava muita aula, né? Era misericórdia de Deus, a gente está no pecado, né? A raça humana está no pecado. A escola, isso, Luciano, não ouve não, Luciano. Pula essa parte. Amém? E aí, havia a Dona Célia no portão. Molás! Alô! Renato! Já para a sala! Irmãos, era o dia todo, toda vez que tinha aula era aquilo. Aí um dia encontrei a Dona Célia, né, cabelo branquinho, no pichincha, nem sei se ela está viva ainda, né? Ela falou, Molás, como é que você está? Eu falei, eu me converti. Ela deu uma risada na minha cara. Você se converteu? Deu aquela gargalhada. Ela não acreditou. Eu falei, me converti, Dona Célia. Estou na igreja, né? Estou lá, me converti, estou seguindo a Deus. Você se me converti, a misericórdia de Deus me alcançou. O Alan também se converteu, está na igreja comigo. É a misericórdia de Deus. Né, irmãos? Então você vê que jovem peca, adolescente peca, criança peca, você vê que ninguém faz o bem, todos pecaram, irmãos. Né? Quem falar que não tem pecado é mentiroso. Né? Você conhece a história de cada um aqui tem uma história, né? Aqueles que nasceram no berço evangélico têm a possibilidade de não, né, pecar, né, de não viver no pecado, tem a possibilidade, né, de errar menos. Não quer dizer que não vai errar, mas vai errar menos, porque nós somos pecadores, né? E quando a gente se converte, então, tem a possibilidade mais ainda de não errar. E aí, irmãos, a gente tinha um grupo, um time de futebol nosso, A gente tinha um time de futebol, irmão, a gente não perdia para ninguém, né?
A gente tudo com 11, 12 anos, jogava com Galalau, tudo grandão, né? Chupetão, que conheceu o chupetão aí, né? Quase 2 metros de altura, né? Rapaz, ele dava soco na gente, não conseguia segurar a gente, né, Alain? Alain era goleiro, pequenininho, mas era goleiro, né? Era o Jorge Campos, né? Um mexicano. O time era eu, Alain e Renato Cabeça, falecido Renato Cabeça, né? E Cláudio Neguinho. Eu não posso nem falar agora Cláudio Neguinho, que se dá processo. Né? É racismo. Mas a gente brincava, né? A gente brincava com ele. É o nosso amigo. Nosso time era imbatível, irmãos. Né? A gente ganhava sexta, já era quinta série. Ganhava sexta, ganhava sétima, ganhava oitava, ganhava os galalau, batia na gente, não segurava a gente. Né? Mas a gente era pecador. Né? A gente errava. Mas Deus me alcançou pela sua misericórdia. Alcançou Alain pela sua misericórdia. Né? Deu a ele Luciene, deu a ele, né, a Bruna. Que misericórdia, Alain. Aleluia. Amém. Deus é bom. Amém. Amém, irmãos. Voltando aqui para a nossa revestinha. Continuando aqui o texto. Jesus, segura essa hora, Pai. Em nome de Jesus. Continuando o versículo de número 13. Olha só. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Você vê pessoas cultas xingando o palavrão, amaldiçoando. Você vê que o pecado está na raça humana, né? E a boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Você vê que é a corrupção do gênero humano. Todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Amém? Vamos agora para o nosso segundo ponto, que a hora não para. Jesus Agora vamos ver agora a heresia de Pelágio. A heresia que nega o advento do pecado. O pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga da história da igreja, no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, 360 a 420 depois de Cristo, que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. O que Pelágio ele pregava? Ele pregava que a salvação, primeiro, era pelo esforço da pessoa. Ele negava a graça de Deus. Segundo a doutrina de Pelágio, ele acreditava, né, que o homem não nasce no pecado original, que o pecado original de Adão e Eva não afetou a raça humana. Por isso que ele foi considerado um herege e foi condenado pela igreja da época, né? Então, essas são as duas doutrinas de Pelágio. E aí vieram os pelagianos. Ele falou, é verdade. Isso, veio pela doutrina de Pelágio. E na época tinha o Agostinho, né, que é chamado aí por os católicos Santo Agostinho. Então Agostinho foi o oposto, foi opositor de Pelágio. Pelágio foi opositor de Agostinho. Agostinho pregava a salvação pela graça e que o pecado, né, afetou toda a raça humana, o que a Bíblia diz, né? Agora vamos para a letra A da nossa revistinha. Conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada de lavra do próprio Pelágio, que se sabe com certeza sobre a sua teologia, se resume nisto: o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Existem hoje, vamos ver daqui a pouquinho, muitas igrejas acreditam nessa doutrina, tá? Uma delas é Crescendo em Graça, né? Se você conhece esse movimento, por isso que eles não pregam contra arrependimento, eles não pregam sobre libertação,
que eles acreditam que os demônios estão presos e acreditam também que não existe o pecado original. Então a pessoa não precisa se arrepender. Né? Então existem igrejas que acreditam nessa heresia. Tá? Continuando, não afeta diretamente os outros. Não existe o pecado original. Não existe a corrupção geral do gênero humano. Então, não tinha noticiário naquela época, né? Então Pelágio não tinha como ver a corrupção do gênero humano. Basta você ligar a televisão, basta você entrar na rua, basta você ver as pessoas pecando. Basta você ir no bar, você vai ver a pessoa pecando. Isso. Isso, aí entra Agostinho, né? Agostinho fala do pecado original. Por isso que a igreja católica batiza crianças, né? Pelágio condenava, Pelágio falava que não precisava, né, do pecado original, não precisava batizar porque não tinha pecado original. Era um oposto, um brigava com o outro. Mas o Agostinho, a base todinha da igreja católica é agostiniana, né? Agostinho, tanto é que ele é chamado Santo Agostinho, né? Toda a doutrina católica veio de Agostinho, né? Continuando, diz assim na nossa revistinha: esses são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso, em 431. Agora, a resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. Vimos isso, né? Isso é uma verdade bíblica, Romanos 5,12. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para sua posteridade é a morte. A corrupção do gênero humano é um fator incontestável revelado nas Escrituras. Acabamos de ler Romanos 3, versículo 9 e diante. E é confirmado na própria experiência humana. Abre a sua Bíblia em Oséias, por gentileza. Oséias, né? Aqui é a notícia do dia. Você não precisa nem ler jornal, basta você ler Oséias 4, versículo 1 em diante. Oséias, capítulo 4, versículo 1 em diante. Está aqui a notícia do dia, né? Ou as notícias do dia. Capítulo 4 de Oséias, versículo 1 em diante. Só basta você ler a Bíblia que você vai ver que o pecado afetou toda a raça humana. Não tem como negar isso. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Será que Pelágio não lia a Bíblia? Claro que não, né? Se ele lesse a Bíblia, ia ver que o pecado afetou toda a raça humana. Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O homem não conhece a Deus, ele está na transgressão, ele está caído. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, olha aí o noticiário, furtar e adulterar, arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Basta você, precisa nem ler jornal, basta você ler a Bíblia, né? Versículo 3, por isso a terra está de luto. O que acontece hoje, catástrofe de fenômenos, é o pecado da raça humana. O pecado afetou toda a criação. Por que existe maremoto? Por que existe terremoto? Por que existe, né, tsunami? Por que existem chuvas inundantes? Por que existe chuva de granizo? Por quê? Porque o pecado afetou toda a raça humana, irmãos. Tanto é que quando Satanás no meio for preso, e o Senhor reinar sobre a raça humana, até os animais vão mudar o seu estado original. O leão vai comer palha como boi. A serpente vai habitar junto com a criança. O lobo vai habitar junto com o cordeiro. Então o pecado afetou toda a raça humana. Por que os animais têm que caçar? Por causa do pecado de Adão e Eva. Então você vê que o pecado afetou toda a criação. Continuando. Por isso a terra está de luto. Todo o que mora nela desfalece. Com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Então toda a criação é afetada pelo pecado de Adão e Eva. A criação do mar, a criação das aves, a criação da terra, a natureza, tudo é afetado. Os cientistas estão falando que a terra não dura 50 anos, irmãos. Os cientistas estão falando que a terra, o hemisfério, né, norte, vai ficar mais frio
e o hemisfério sul vai ficar mais quente. O inverno vai ficar mais intenso e o calor vai ficar mais calor. O inverno, agora passar na Europa, irmãos, pessoas morreram de frio. O calor no Brasil chegou a 60 graus na sensação térmica. 60 graus, temperatura de deserto. As pessoas estão vendo aí, está tudo sendo afetado pela criação, pelo pecado de Adão e Eva. A natureza, os cientistas estão falando que a Terra dura 50 anos, irmãos. Nós somos a geração do arrebatamento. O que os cientistas estão falando, a Bíblia já fala sobre isso. Versículo 4. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como o sacerdote, os quais acusa. Amém? Então, toda a criação foi afetada pelo pecado de Adão e Eva. Amém? Ponto 2, no segundo tópico, vamos voltar para a nossa revistinha. Todos estão entendendo até aqui? A morte de Jesus em favor dos pecadores. Glória a Deus que nós temos, a salvação. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. O Alcorão nega também o pecado original. Por isso que eles não se arrependem, por isso que não creem no sacrifício de Jesus. Que eles não acreditam no pecado original de Adão e Eva. Com esse argumento, conclui-se que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo e uma ofensa para os que estão nas trevas, Por isso que você vê que, daqui a pouco vamos ver, o Espiritismo não crê no sacrifício de Jesus, porque eles não acreditam no pecado original. O Mormonismo não acredita no pecado original. Crescendo em Graça não acredita no pecado original. O Islã não acredita no pecado original. Por isso que eles não acreditam no sacrifício de Jesus, porque não precisava Jesus morrer pela raça humana. Por isso que o espírita crê na reencarnação. Que eles se reencarnando, eles vão se purificando. Eles não acreditam em Jesus, Continuando aqui na nossa revistinha, terceiro e último tópico, a gente poder encerrar. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje em religiões reencarnacionistas, que eu falei isso, espíritas, budistas e outros, que negam a queda do homem. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Eles pegam o texto de Ezequiel e falam que o pai não vai morrer por causa do pecado do filho, o filho não vai morrer por causa do pecado do pai. Ali é um outro contexto. Por quê, irmãos? Cada um é responsável pela sua própria vida. Amém? Mas o pecado original afetou toda a criação. Exemplo, o meu pai traiu a minha mãe. Eu me converti. Gálatas 3, versículo 13, fala que Jesus me resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em meu lugar. Então, quando eu me converto, a maldição ela é quebrada. Então, eu não morro pelo pecado do meu pai. Eu não morro pelo pecado dos meus pais. Agora, cada um é morto pelo seu próprio pecado. Quando a pessoa se converte, a maldição é pecado. Isso que é quebrado, por isso que as pessoas não entendem. Ezequiel capítulo 18. Se o pai, diz lá Ezequiel, é perverso, se o pai rouba, se o pai pratica extorsão, se o pai é idólatra, se o pai faz isso, faz aquilo outro, e o filho ele é justo, ele faz o que é reto, ele faz o que é segundo a vontade de Deus, o pai vai morrer pelo seu próprio pecado e o filho não vai morrer pelo pecado do seu pai. É isso que a Bíblia está falando. Eu não vou morrer porque meu pai pecou, porque agora eu ando na presença do Senhor. Então é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não fala que o pecado da raça humana, ou melhor, o pecado de Adão e Eva não atingiu a raça humana, que cada um é responsável pelo seu próprio pecado. A Bíblia não fala sobre isso. Por isso que muitas religiões têm uma interpretação errada da Bíblia e pregam e seguem uma doutrina errada, levando as pessoas para o inferno. Continuando,
nossa revestida, devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos. Por isso que você tem que ler a Bíblia, estudar, irmãos. Discipulado, escola bíblia, vem estudar a palavra, lê a palavra, vem estudar. Né? Eu tenho uma professora lá, que nós estamos fazendo estágio, ela é socióloga, né? Ela dá aula de sociologia, ela é esquerda, e ela falou que ela segue Bolsonaro para saber como o Bolsonaro pensa, para poder refutar as doutrinas da direita. Por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas estão mais prudentes que os filhos da luz. E a gente não quer estudar o outro lado. Não precisa estudar, não. Aí aparece um testemunho de Jeová na tua frente, aparece um mormon, aparece, né? Chama o pastor Joaquim, chama os pastores, chama fulano, chama ciclano. Aparece um sociólogo na tua vida, aparece um ateu, e você tem que ter resposta para poder argumentar com ele, para poder falar com ele, não discutir, mas falar o que a Bíblia diz. Por isso que nós devemos conhecer, irmãos, tudo, o nosso lado e o lado do outro, como ele pensa, para poder refutar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Continuando, diz assim: devemos conhecer bem aquilo que nós cremos, e também o ponto de vista do outro, olha só, para sabermos conversar. Então, temos que conhecer também o que o mormon pensa, o que o espírita pensa. Uma vez, estava conversando com o tio da Aline, ele é kardecista, ele veste pesado, né? Ele fazia, não sei se ainda faz, né? Ele pegava do dinheiro dele, fazia quentinha e levava na madrugada, né, para distribuir para os mendigos, né? Ele é kardecista, né? Lê livros. Aí ele chegou para mim: Anderson, você crê em reencarnação? Eu falei: não creio. Eu estou lendo um livro que o autor tem 5.000 anos. Eu falei: Jesus, 5.000 anos? Estou lendo outro livro que o autor tem 1.000 anos. Ele é a reencarnação de um artista francês. Nunca a reencarnação de um rato, né? Já viu? De um peixe, de um tubarão. Aí eu falei: sabe, eu falei para ele, sabe, eu não falei o nome dele, falei o nome dele, eu não vou falar aqui, está sendo gravado. Sabe, fulano, a Bíblia diz o seguinte, Hebreus 9:7, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue o juízo. Ele falou: é mesmo? Eu falei: e não precisa você reencarnar. Ele falou: não precisa, não, porque a Bíblia fala sobre graça. Ele falou: graça? Ele perguntou: o que é graça? Eu falei: graça é um favor merecido. Na cruz tinha 2 ladrões. Um zombava de Jesus e outro acreditou. E ele falou para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando viaja no teu reino? Aí o Senhor falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu falei para ele: não precisa reencarnar para entrar no paraíso. Basta você crer em Jesus e você vive pela graça. Ele falou: é mesmo, não preciso reencarnar, não preciso pagar promessa, não preciso fazer nada, nada. É pela graça, basta você crer nesse sacrifício, que você vai estar no paraíso quando você passar dessa vida para outra. Essa é a promessa que Deus nos faz. Irmãos, ele regalou o olho desse tamanho e falou: é mesmo? Aí eu tive que levantar, porque eu tinha que me arrumar para vir para a igreja. Ele queria ouvir mais, não tive mais como falar para ele. Então as pessoas precisam ouvir, e vão ouvir de quem? De nós. Precisamos conhecer o ponto de vista do outro, não para brigar, para discutir. Quando eu era novo convertido, eu gostava de brigar com os testemunhos de Jeová, né? Eu saía da escola bíblica e ficava no pé dali da rua da minha mãe, esperando o testemunho de Jeová vir. Ficava ali esperando eles, para brigar com eles na Bíblia, né? Aí depois você vai se convertendo, você vai amadurecendo, você vai ver que não precisa disso. Você não precisa enfiar Jesus abaixo de ninguém, é o Espírito Santo que convence, mas você tem que ter o argumento quando a pessoa surgir no teu caminho, para você argumentar contra ela. Então tem que conhecer o ponto de vista também dela, para você poder argumentar contra ela. Né? Pedro fala sobre isso, 1 Pedro capítulo 3, versículo 5, que nós temos que ter resposta na Bíblia, na boca, para responder aqueles que estão contra a gente. Né? Amém, irmãos? Continuando, diz assim: essas pessoas estão entre nós no dia a dia, no trabalho, na faculdade, no ônibus, no trem. Importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas também. Por isso que Paulo fala: como ouvirão se não há quem pregue? Se nós não pregarmos, como que a pessoa vai ouvir? Ah, pastor, não adianta discutir. Você não vai discutir, você vai colocar o seu
ponto de vista, vai colocar o que a Bíblia diz, e aí o Espírito Santo vai usar aquela palavra para você, para convencer aquela vida. Não vai ser você, vai ser a palavra que Deus colocar nos seus lábios para convencer aquela vida que ela está errada, porque ele vai usar a palavra, porque não é o meu argumento, não é o seu argumento, ele vai usar a palavra, irmãos. É a palavra que convence, é a palavra que modifica o homem, é a palavra que traz o arrependimento. Então temos que saber a palavra. Você não é obrigado a saber versículo, capítulo, onde está escrito, você tem que saber o que a Bíblia diz. Olha, a Bíblia diz isso, isso e isso. Ah, com respeito à reencarnação, a Bíblia diz isso, isso e isso. Com respeito, né? Orar pelos mortos, a Bíblia diz isso, com respeito à necromancia, a Bíblia diz. Então, nós temos que saber, para poder ter argumento, para poder refutar as heresias. Amém? Continuando, diz assim, antibíblicas que escondem a salvação, Jesus também morreu por ela. Nessa missão, temos a ajuda do Espírito Santo. Então, nós não vamos falar, o Espírito Santo que vai falar por nós. Amém, irmãos? Através de nós. Agora, segundo ponto. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes que às vezes lhes parece correto e por isso nem examinam seus fundamentos. Eu me lembro quando eu me converti, irmãos, né? Até hoje. Eu fiz todo o discipulado da igreja, os pastores também fizeram discipulado, escola bíblica, fiz tudo, irmãos, seitas heresias, escolha de libertação, tabernáculo, fé, fiz todos, ainda lei em casa ainda, irmãos. Para quê? Para a gente poder ter o argumento para poder combater essas heresias. Porque uma coisa só que diz aqui, na nossa revistinha, o analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Não deixe o analfabetismo bíblico entrar na sua vida. Existem pessoas que não sabem ler e escrever, e existem pessoas que não conhecem a Bíblia. O que é um analfabeto que não sabe ler e escrever? O analfabetismo bíblico é a pessoa que não conhece a palavra, não conhece a sua doutrina, e não conhece a palavra de Deus, porque não querem aprender. Então, precisamos aprender, precisamos conhecer, irmãos, a palavra de Deus. Último versículo desta manhã, Provérbios, capítulo 11. Livro de Provérbios, capítulo de número 11. Olha só o que diz esses dois versículos, versículo 8 e versículo 9. Provérbios, capítulo 11, versículo 8, versículo 9, diz assim a Bíblia: o justo, olha só o que diz, Provérbios 11, versículo 8. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Você já reparou por que os crimes estão ficando tão bárbaros? Você já reparou por que o ímpio está tão endemoniado? Olha só quantas pessoas estão se convertendo. E para onde vão esses demônios? Vai para o perverso, vai para o ímpio. Porque eles buscam um corpo para habitar. O Bíblia fala, Jesus falou, quando o espírito sai de um corpo, anda por lugares altos procurando alguém para repousar. Então nós fomos libertos. Imagine, saiu de mim droga, saiu de mim bebida, saiu de mim várias coisas, saiu de vocês várias coisas. E para onde eles vão? Vai para o ímpio. É por isso que você vê que o ímpio, você não pode falar nada que a pessoa já fica com raiva. Se você dá uma buzinada no trânsito, a pessoa se levanta, sai do trânsito do carro para poder te bater. Os crimes bárbaros, pessoas matando uma outra, pessoas praticando crueldade, cada crime pior do que o outro, pessoas sem misericórdia. Você não vê mais a misericórdia no coração das pessoas. Por quê? Porque o cristão está sendo liberto, o ímpio está recebendo os demônios. Amém? Não saia da presença do Senhor, irmãos. Continue na presença. Amém? Agora, versículo 9. Que coisa linda. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Amém, irmãos? Conheça a palavra. Amém? Leia a palavra. Medite na palavra. A palavra traz libertação. Amém, irmãos? Quem lê a palavra será liberto. Amém, irmãos? Espero que os irmãos possam ter aprendido um pouquinho mais nessa manhã a respeito desse tema,
sobre a corrupção. Nós vimos que o primeiro pecado nasceu no céu, através de Lúcifer e os demônios, passou para a terra, aí entrou o pecado no mundo, através de Adão e Eva, que é o pecado original. Amém? Vimos também que existe o pelagianismo, que acredita que não existe o pecado original, mas a Bíblia condena essa heresia. Amém? E nós cremos no pecado original. Amém, pastor Fernando? Amém?